Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero aproveitar este fim de tarde, início de noite, para estarmos refletindo sobre os últimos acontecimentos no âmbito político. O que de fato está prevalecendo é o conflito entre o Palácio do Planalto e a Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal manda investigar o gabinete do ódio, sendo que ali, por motivos pessoais, levantam-se contra o Supremo Tribunal Federal. Eles julgam que as razões pela qual o Supremo Tribunal Federal manda fazer esta investigação é algo pessoal, sendo que acredito não ser algo pessoal devido já a projetos passados a respeito das divulgações em massa nas redes sociais do gabinete do ódio, tentando impregnar nas pessoas um viés ideológico como verdades absolutas. Eu sempre uso uma expressão, e é uma expressão verdadeira: quem não deve não teme, e não há por que tanto tumulto. Sendo que, se eles não estão envolvidos em nenhuma atitude criminosa, com produções em massa nas redes sociais, de fake news ou de ideologias incitando o ódio, eles não têm o porquê temer. O papel do Supremo Tribunal Federal é investigar. Claro que eles alegam que deveria a denúncia partir do Ministério Público. Dentro de uma lógica das instituições e de seus papéis e suas funções, as denúncias teriam sim que partir do Ministério Público, sim. Porém, também não há nenhuma parte da legislação que diz que não possa ser investigado o gabinete do ódio por parte do Supremo Tribunal Federal. De certa forma, com certeza, também pode ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. A minha preocupação é que no Brasil essa polarização preocupa-me dentro de um viés de que nós devemos sustentar a manutenção dos poderes de forma estável e não instável, com a estabilidade que cada poder requer, para a sustentabilidade e a manutenção da democracia. Então, de certa forma, é necessário que o Supremo Tribunal continue desenvolvendo as suas funções com a sua hierarquia e respeitabilidade e também com seu poder de atuação. Ao mesmo tempo, o Executivo, através do Palácio do Planalto, com o Presidente da República e os ministros, também tem sua funcionabilidade, também tem seus ofícios hierárquicos e também tem que desempenhar suas funções administrativas no país. O que não pode ocorrer é esta polarização, este ódio e este conflito entre poderes, considerando uma via de mão monocrática, ou seja, os cidadãos desestabilizam as instituições que representam e dão sustentabilidade à nossa democracia por conta de fatores e fatos e relevâncias pessoais. Isso não pode acontecer, hipótese alguma e de forma alguma. Cada pessoa ela deve ser investigada nas suas práticas, nos seus atos e nos seus ofícios. Eu não vejo o porquê de não serem investigados, mas ao mesmo tempo esta discórdia ou este conflito não pode se tornar pessoal, porque isso põe as instituições numa instabilidade notória. Então vamos ser maduros e coerentes de que todos nós temos nossas responsabilidades e os nossos deveres perante a nossa Constituição e perante os poderes constituídos. Porém,
não podemos usar de questões pessoais para desestabilizar as nossas esferas institucionais, que é o Supremo Tribunal Federal e também o Executivo e o Legislativo. Devemos fazer política com responsabilidade e com maturidade. Não há razões óbvias e concretas para este conflito continuar existindo diante de um quadro e um cenário negativo na economia por conta da pandemia do coronavírus e também pela queda no emprego formal e informal, no desemprego, na falta de recursos e no PIB caindo dia após dia e aumentando o índice de vítimas pelo coronavírus. Então nós estamos diante de um quadro real de situação precária, de calamidade pública, e não há porquê estas crises políticas e institucionais. Eu acredito que os nossos políticos, também os nossos ministros, devem ter o mínimo de maturidade para estarem diante de um quadro, de um cenário precário, tentando encontrar soluções óbvias e razoáveis e concretas e não se detendo em conflitos imaturos, infundados e abstratos. Nós estamos diante de uma necessidade de estarmos todos no mesmo barco, refletindo para encontrarmos soluções concretas para minimizar a questão da crise provocada pelo coronavírus. É necessário que se faça uma reflexão para sair desta crise institucional e administrativa no país. Confere? Outra questão que eu quero deixar bem claro aqui a vocês, que tem que ser muito notório e é de uma preocupação muito grande quando as pessoas elas fazem uma mistura entre fake news, calúnia, difamação e a falta de liberdade às expressões e ideias e ideologias. Eu quero pontuar que tem que ser bem claro e bem definido a compreensão de cada um destes movimentos, de cada uma destas práticas. Por exemplo, uma fake news é uma falsa notícia divulgada nas redes sociais ou em veículos de comunicações. Calúnia e difamação, todos nós sabemos que é a inverdade a respeito das práticas e atitude de um ser humano, seja ele político, jurídico ou legista. Então nós somos sabedores que a calúnia e a difamação elas causam dano na imagem de um cidadão com a postura de respeitabilidade. Então ela é um crime. As fake news também devem ser combatidas enquanto crime. Agora, a liberdade de expressão e as vertentes ideológicas numa democracia, elas devem ser respeitadas. Por exemplo, quando o presidente dos Estados Unidos quer combater as redes sociais, querendo que elas não divulguem e que elas sirvam como árbitros de certas publicações, e as redes sociais estão se negando devido a não se considerarem juízes de publicações de cidadão por defenderem a liberdade de expressão, Trump faz isto defendendo sempre o pessoal, e este é o mal de toda a esfera política mundial, é querer defender o pessoal, quando na verdade ele é um representante global de toda a nação estadunidense. Então ele não pode se comportar como um ser individual, ele é um representante público da população americana dos Estados Unidos. Sendo assim, eu concordo que as redes sociais devem filtrar as fake news, as calúnias e as difamações. Porém, elas não podem fechar as portas para as publicações ideológicas. Aos conservadores que defendem o conservadorismo, aos liberais que defendem o liberalismo, aos grupos que defendem as suas vertentes ideológicas. Desde que essas vertentes ideológicas não ultrapassem os direitos humanos, a legislação, a Constituição e os direitos individuais, não há por que haver restrição.
tem que ser tido a manutenção das publicações em defesa das diversidades ideológicas. Porém, com a cautela de filtrar as fake news e também as calúnias e difamações, certo? Com inverdades não se fundamenta uma política estrutural, onde os cidadãos possam gozar de uma administração transparente, onde prevalece a estabilidade e não a instabilidade, sendo que estamos diante de um quadro desafiador para o Brasil e para todos os países do mundo devido ao foco e o aumento das calamidades provocadas pelo coronavírus. Desejo a todos uma boa noite, que todos possam compreender e refletir sobre os últimos acontecimentos políticos.